Música sempre nos ensina muito. Aí esses dias lançaram uma música chamada A Jesus, e olha, tem uma mensagem tão profunda nessa música, que a gente resolveu fazer um vídeo aqui falando sobre ela. Que bom que saiu uma música como essa, que ela traz sobre as nossas vidas despertamento. É uma música que fala muito forte para cada um de nós. Vamos analisar essa letra aqui, vamos ver o que está dizendo, vamos ver o que a gente precisa aprender? Sejam muito bem-vindos ao Our Life, nosso canal. Nós criamos esse canal com o intuito de ensinar vocês, de transmitir tudo aquilo que de alguma forma a gente tem aprendido. E hoje é dia da gente clamar: Ah, Jesus! Essa música aqui, então, é uma composição da Juliane Souza com o Léo Brandão, e tem um trecho ali que até a gente conhece lá dos antigamente da igreja, que é do Diante do Trono, dá um coração igual ao teu. Vai falar aqui sobre várias verdades que a gente vê na Escritura e que a gente ainda não seguiu, ou que a gente precisa seguir, ou que a gente precisa fazer igual a música, clamar ao Senhor para que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente consiga ver isso. Vamos agora então ver a letra dessa música. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado. Isso aqui faz referência a uma passagem de uma parábola que Jesus conta que tinha duas pessoas que deviam determinado valor, um devia tanto e o outro devia uma quantidade muito maior, e daí diz que a pessoa ali perdoou os dois. Daí Jesus pergunta qual dos dois foi mais perdoado. Foi aquele que devia um valor maior. Então ele fala dessa lição do amor, quem foi muito amado, foi mais perdoado, foi muito amado, e é isso as nossas vidas. Nós fizemos muita coisa. Todos nós fizemos muita coisa e fomos alcançados e fomos perdoados. A gente precisa entender isso, o quanto que nós somos amados, e entender também tudo aquilo que a gente fez, o quanto que a gente foi perdoado. E agora começam umas lições aqui. O bem que eu quero fazer, de fato, eu não faço, e dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. O bem que eu quero fazer e não faço é uma referência do apóstolo Paulo, ensinando, se não me engano, lá em Romanos, que ele fala que não está entendendo o modo dele de agir, porque ele quer fazer o bem, mas ele acaba não fazendo, e o mal que ele não quer fazer, ele faz. Isso é uma realidade nossa, uma realidade das nossas vidas, que a gente precisa sempre estar buscando ao Senhor, buscando em oração, porque o bem que a gente quer fazer, a gente acaba não fazendo, e o mal que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo. E aí o detalhe, Paulo escreve isso daí, ele está sentindo um incômodo, ele está dizendo assim, ó, eu quero fazer o bem, não consigo, mas daí eu não quero fazer o mal e eu faço. E daí, diz aqui na letra, né, dependendo do pecado, eu já não sinto nem o incômodo. Tem determinadas situações que parece que a gente está fazendo errado e mesmo assim a gente não se incomoda com isso. E é o detalhe para Deus trazer despertamento para as nossas vidas, para a gente ver o que a gente está fazendo que está desagradando a Deus de alguma forma, para a gente seguir a Ele e seguir a vontade dEle, que Ele traga luz ao nosso coração, ao nosso entendimento, para a gente ver o que a gente está fazendo que de alguma forma desagrada ao Senhor, porque o Senhor nos ama. A gente foi muito amado, como cantou no início dessa música. O Senhor nos ama, Ele quer o melhor para as nossas vidas, então que a gente venha viver a vontade do Senhor. E aí eu esbarro na tua palavra e me sinto confrontado, ou seja, quando a gente lê a palavra do Senhor, quando a gente, não somente como um livro, que a gente vai passando as páginas e lendo a letra e ok, a gente lê um livro que é a palavra de Deus e que pode trazer transformação a nós. Quando a gente lê essa palavra com esse entendimento, muitas vezes a gente vai ser confrontado, sim. A gente vai ver coisas que a gente precisa corrigir em nós. Essa é a nossa oração, isso que nós precisamos fazer. Não adianta fingir que está tudo bem, se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. Essa aqui, falando, acho que uma das partes muito fortes dessa música, falando sobre perdão. Não adianta fingir que está tudo bem. A gente entende que recebeu o perdão de Deus, mas a gente não consegue perdoar ninguém. A oração que Jesus nos ensinou, o que ela diz? Perdoem vossas dívidas ou vossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, ou que nós temos ofendido. A gente recebe perdão de Deus para a gente perdoar o próximo. Se a gente não perdoar, a gente não recebe perdão. É simples assim. Perdão é algo muito difícil, a gente já fez vídeo aqui falando sobre perdão, a gente já falou dessas coisas aqui, e Deus nos capacita para a gente perdoar. Então a gente está cantando aqui que a gente recebeu o perdão de Deus, entende que foi perdoado, mas a gente não consegue perdoar ninguém. É algo para a gente refletir, e é muito sério. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei, até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Outro ensinamento de Jesus, que Jesus fala para as pessoas de que não era para recompensar o mal com o mal. Antes, se alguém desse um tapa na sua face, era para virar e dar o outro lado. Ou se pedisse para você caminhar uma milha, era para caminhar duas. Eu sempre fico pensando se a gente está preparado para seguir algo desse sentido. E aqui tem a ver com perdão, aqui tem a ver com humildade mesmo, enfim, aqui tem muito a ver com amor ao próximo.
Aí fala que até amei meus amigos, mas os meus inimigos odiei. E Jesus tem um texto claramente que ele fala assim: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amar os amigos é tranquilo. Amar os irmãos da igreja, amar a família, enfim, é tranquilo. São pessoas próximas, a gente tá sossegado. Agora, alguém que fala mal de nós, alguém que a gente descobriu, por exemplo, que faz fofoca da gente, a gente consegue amar essas pessoas? Isso que a música está trazendo para a gente refletir. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. E aqui tem vários textos bíblicos que a gente pode citar para falar quando me achou melhor que o outro. Por exemplo, tem aquela parábola que Jesus conta de duas orações, uma de um fariseu e outra do publicano. O fariseu se achando melhor do que o publicano que estava do lado, ele falou assim: eu te agradeço porque eu não sou como os outros pecadores, eu não sou nem igual esse publicano que está aqui. E o outro publicano nem olhava para o céu, ele só orava e falava: tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus ensina que quem voltou justificado para sua casa foi o publicano, porque ele se humilhou. E daí aqui na música falando também, na minha hipocrisia, eu me achei melhor do que o outro, eu não percebi a trave que estava no meu olho. Jesus fala sobre essas questões de julgar. Por que você julga o próximo? Você olha um cisco do olho do irmão, mas não percebe a trave que está no seu. Ou para a gente entender bem, a gente olha o cisco do olho da outra pessoa e não percebe um tijolo que está dentro do nosso. E Jesus fala assim: tira a trave do olho, ou seja, tira esse tijolo do olho, que daí você vai conseguir ver melhor a outra pessoa para você aconselhar ela. Isso aqui está condenando julgamento hipócrita. A gente tem uma pele ali, igual vai continuar falando ali, tem uma pele de santidade que a gente vai ficar olhando para as outras pessoas e às vezes tem um tijolo bem grande no nosso e a gente não está observando isso. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Aqui fala da expressão lobo em pele de ovelha, né? E a gente falou também da questão de hipocrisia. Hipocrisia vem do teatro lá da época. Era uma máscara. Era como se fosse uma máscara. Você colocava uma máscara e era um personagem. É isso que quer dizer hipocrisia, a gente agir como aquele que a gente não é. Então a gente tá ali, a gente tá na verdade mascarado. E ela tá falando aqui, é um lobo em pele de ovelha. É uma ovelha por fora, mas por dentro tem um monte de coisa para resolver. Tem um monte de coisa errada. E daí ela fala também, aqui nesse momento, de esquecer do reino, juntando os meus tesouros. Jesus tem um ensinamento que ele fala: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem pode destruir, mas antes ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem conseguem destruir. Ele ensina também: busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas que ele está falando é a dúvida que os discípulos tinham ali em cima, que eles estavam preocupados sobre o que comer, o que vestir. E Jesus traz um ensinamento ali tão profundo quanto isso, que ele fala: olha as aves dos céus, olha os lírios do campo, eles se vestem tão bem, eles não semeiam, enfim. Daí ele fala isso: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e me faz olhar para a cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão. É uma oração de arrependimento. Toda a letra está relatando, por exemplo, tudo que a gente fez, e aqui chega nessa parte do refrão da música, é uma oração de quebrantamento. Quebra o meu orgulho, me refaz, transforma a minha vida sobre todas essas coisas que eu falei que eu estou vivendo aqui, como diz a canção dessa música. Me transforma, Senhor Jesus. Pois tua graça joga a minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Dois conceitos que está falando aqui sobre a graça e a comunhão. A graça, que tem os textos bíblicos que falam que a nossa salvação é pela graça mediante a fé, não é por obras para que ninguém se glorie. Inclusive fala que isso é um dom de Deus, ou seja, a graça do Senhor. E essa graça traz, igual fala aqui, joga minha carne ao chão, ou seja, a forma como a gente vencer essas lutas contra a carne, luta contra o pecado que a gente tem, é a graça do Senhor Jesus, é buscando a presença dele, é ser cheio do Espírito Santo, é fortalecendo o nosso espírito para nós vivermos tudo isso, vivermos perdão, vivermos a comunhão, que é o segundo conceito aqui dessa parte, a comunhão dos irmãos, o beber do vinho, partilhar do pão. Um exemplo claro falando da ceia do Senhor, que é comunhão, é estarmos juntos. Eu sou o vaso, tu és o oleiro, quebra minha vida e me refaz por inteiro. Mais um ensinamento do Senhor ali no Antigo Testamento, falando que o oleiro está construindo um vaso, aí esse vaso quebra na mão dele. Aí ele pega e refaz conforme a vontade dele. É isso que ele faz em nós. Talvez seja necessário quebrar esse vaso, mas ele refaz um vaso novo. Acaso o Senhor não pode fazer a mesma coisa conosco? Ou seja, de nos
refazer, e é aqui que tá falando, é isso que tá falando aqui essa música. Tomo a minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Tem um texto que Jesus diz: aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E na música aqui tá falando, né, que eu tomo a minha cruz e sigo ao Senhor, e do pecado não sou mais prisioneiro. Só uma vida no Espírito, só uma vida cheia do Espírito Santo faz com que a gente não seja mais prisioneiro daquilo que nos afasta de Deus, ou seja, que é o pecado. Até aqui tem um trecho também da música do Diante do Trono, né, que tocava mais antigamente, né, dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. O salmista Davi fala assim: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia por um caminho eterno. Então ele está pedindo ao Senhor para que o Senhor venha mostrar nos caminhos que ele está seguindo, o que ele está fazendo que não agrada a Deus. E aí é para guiar por um caminho eterno. É isso que a gente deve fazer. Pedindo aqui, igual cantou nessa canção, né? Dá-me um coração igual ao teu, um coração que está disposto a te obedecer. Na Bíblia diz que Deus, numa obra de salvação em nossas vidas, ele tira o coração de pedra, o coração duro nosso, e coloca um coração de carne. Eu creio que esse coração de carne é um coração que está disposto a obedecer. Judas veio ao teu encontro com a traição pesando, mas te vejo se inclinando e os pés do traidor lavando. Aqui faz uma referência de Jesus quando ele tá chegando a hora dele, né, de partir, de ir para a cruz, enfim, e ele reúne os discípulos, ele pega uma bacia, uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Esse é um ensinamento de servo muito grande. Era o servo mais simples que existia na casa, o mais simples que tinha, que lavava os pés das pessoas que chegavam visitar determinada família. Então Jesus se fez como o servo mais simples que tinha, lavando os pés dos discípulos. E detalhe, ele lavou os pés de Pedro, que negou ele 3 vezes, lavou o pé de Judas, que trocou ele por 30 moedas de pratas, e lavou por todos os outros que fugiram quando Jesus foi preso. Vejo Pedro te negando e o galo então cantando, mesmo assim tu dizes: Pedro, apacenta o meu rebanho. Ele negou a Jesus 3 vezes, ele ficou completamente cheio de mágoa, enfim, ele ficou ali triste, voltou a pescar, e Jesus faz uma transformação na vida dele, perguntando ali se ele o amava. Por 3 vezes ele pergunta: Pedro, tu me amas? Então Pedro negou Jesus 3 vezes, é confrontado essas 3 vezes também se ele ama ao Senhor ainda, e Jesus chama ele: apacenta o meu rebanho, apacenta minhas ovelhas. Quebrantado, estou chorando, minha alma está clamando, dá-me um coração igual ao teu. Isso aqui para a gente caminhar então à conclusão de toda essa letra dessa música aqui, que é simplesmente maravilhosa no sentido de que a gente olha e fala: olha, é um despertamento, a gente precisa fazer isso, a gente precisa se voltar para a cruz, a gente precisa orar e pedir perdão de muitas coisas que todos nós fazemos. Nós não somos perfeitos, a gente precisa do Senhor, a gente tem que entender isso todos os dias. Então a gente está clamando, a gente pedindo perdão do Senhor e pedindo para que Ele dê um coração igual ao dele para nós, que ele venha transformar as nossas vidas. Essa música é fantástica, que bom que tem uma música como essa para nós ouvirmos, né? Ouvirmos e sermos despertados. É tão bom nós ouvirmos isso. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e até mais.